Em Hollywood, existe uma hierarquia invisível, mas brutal, que governa cada segundo de um set de filmagem. No topo dessa pirâmide alimentar está o diretor. Durante décadas, a figura do diretor tirânico foi não apenas tolerada, mas celebrada como um sinal de genialidade artística. Homens com megafones e egos do tamanho de catedrais que acreditavam que para extrair uma grande atuação era necessário quebrar o espírito do ator. Eles gritavam, humilhavam, jogavam cadeiras e insultavam estrelas na frente de centenas de membros da equipe, tudo em nome da arte. A maioria dos atores, aterrorizada com a possibilidade de ser demitida ou colocada na lista negra, abaixava a cabeça, engolia o choro e voltava para a marcação. Eles suportavam o abuso porque acreditavam que precisavam daquele trabalho, que precisavam da validação daquele diretor. Mas havia um homem em Hollywood que não seguia esse roteiro. Um homem que olhava para a arte do cinema com a mesma reverência que olhava para um sanduíche de presunto. Algo bom, mas não vale a pena morrer por isso. Dean Martin. Quando um diretor famoso, acostumado a ver vencedores do Oscar tremerem diante de seus gritos, decidiu que Dean precisava de uma lição de humildade e começou a berrar com ele no meio de uma cena. Ele esperava submissão. Ele esperava um pedido de desculpas. O que ele recebeu foi um olhar de tédio absoluto, uma verificação casual no relógio de pulso e uma frase que custou ao estúdio centenas de milhares de dólares. Dean Martin não gritou de volta. Ele simplesmente decidiu que estava na hora do almoço. E quando Dean Martin decide que acabou, acabou. A cadeira vazia que ele deixou para trás naquela tarde tornou-se um monumento silencioso ao poder do autorrespeito, provando que, para o King of Cool, nenhum filme era mais importante do que sua própria paz de espírito. Para entender a anatomia desse incidente lendário, é preciso primeiro compreender a ética de trabalho peculiar de Dean Martin. Ao contrário da crença popular, Dean não era preguiçoso. Ele era eficiente. Ele vinha de uma escola de pensamento prática. Ele decorava suas falas, chegava no horário, fazia o que tinha que fazer e queria ir embora para jogar golfe. Ele detestava o processo excessivo de Hollywood. Ele odiava ensaios intermináveis. Ele odiava diretores que exigiam 20 tomadas da mesma cena apenas para encontrar a verdade emocional. Para Dean, a verdade era simples. Eu sou Dean Martin. Você me contratou para ser Dean Martin. Eu vou entrar na sala, dizer a fala e ser charmoso. Se você quer Hamlet, contrate o Laurence Olivier. O conflito surgiu em um set tenso. O nome do diretor varia nas lendas de bar de Hollywood. Alguns dizem que foi durante as filmagens conturbadas de Kiss Me Stupid com Billy Wilder. Outros sugerem um diretor de segunda unidade em um de seus faroestes. Mas a dinâmica é sempre a mesma. Um diretor perfeccionista e autoritário contra a força imóvel da indiferença de Dean. O dia estava quente. As luzes do estúdio aumentavam a temperatura para níveis insuportáveis. A equipe estava exausta. O diretor, sentindo a pressão do estúdio e o atraso no cronograma, estava procurando um bode expiatório. E ali estava Dean, encostado no cenário, parecendo relaxado demais, feliz demais, despreocupado demais. Para um homem viciado em estresse, a calma de Dean era uma ofensa pessoal. O diretor interpretou o relaxamento de Dean como desdém pelo projeto. Eles estavam rodando uma cena simples. Dean disse suas falas. O diretor cortou. De novo, ele latiu. Dean fez de novo, exatamente da mesma maneira. Corta, de novo! Mais emoção, Martin! Você parece um sonâmbulo! Dean, mantendo a compostura, fez mais uma vez. E outra. Na quinta tomada, o diretor explodiu. O ataque foi visceral. O diretor saiu de trás da câmera, o rosto vermelho de fúria, e marchou até Dean. Ele começou a gritar, o cuspe voando, o dedo apontado para o peito do cantor. Ele questionou o talento de Dean. Ele questionou seu profissionalismo.
Ele disse que Dean era apenas um cantor de boate sortudo que não merecia estar no mesmo set que atores de verdade. Ele gritou que Dean estava desperdiçando o tempo e o dinheiro de todos com sua preguiça arrogante. O estúdio inteiro ficou em silêncio. Maquiadores pararam de trabalhar. Os operadores de câmera olharam para o chão. Era aquele tipo de momento constrangedor onde você sente vergonha alheia pela vítima. Todos esperavam que Dean quebrasse. Esperavam que ele ficasse vermelho, que gritasse de volta, ou pior, que pedisse desculpas humildemente para acalmar a fera. Afinal, o diretor era o rei do set. Dean Martin ouviu o discurso inteiro sem mudar a expressão. Ele não franziu a testa. Ele não desviou o olhar. Ele olhou para o diretor com a curiosidade leve de alguém observando um animal estranho no zoológico. Quando o diretor finalmente parou para respirar, esperando a reação de medo, Dean levantou lentamente o pulso esquerdo. Ele olhou para o relógio de ouro. Depois, olhou para o sol ou para as luzes do estúdio simulando o sol. "Sabe de uma coisa, Pally?", disse Dean, com a voz calma, em um volume normal que soou como um trovão no silêncio do estúdio. "Está me parecendo que é hora do almoço." O diretor piscou, confuso. "O quê? Nós não terminamos? Ninguém sai para o almoço até eu dizer que temos a cena." Dean sorriu aquele sorriso preguiçoso, ajeitou o colarinho e virou as costas. "Bem, meu estômago diz que é meio-dia e eu não discuto com meu estômago." Dean começou a caminhar em direção à saída do estúdio. O diretor, incrédulo, gritou para as costas dele. "Se você sair por aquela porta, Martin, não precisa voltar. Você me ouviu? Se você sair, acabou!" Dean não parou. Ele não olhou para trás. Ele continuou andando com aquele passo gingado característico, acenou para um eletricista no caminho e desapareceu na luz do sol da Califórnia. O diretor bufou, virou-se para a equipe e gritou: "Ele vai voltar rastejando em 10 minutos. Vamos preparar a próxima cena. Ele vai aprender quem manda aqui." Mas os 10 minutos passaram. Depois 20. Depois 1 hora. O horário do almoço da equipe veio e foi. A cadeira de Dean permanecia vazia. O diretor, começando a suar frio, mandou um assistente de produção ir até o trailer de Dean chamá-lo. O assistente voltou pálido. "O trailer está trancado, senhor. O carro dele não está no estacionamento." O pânico começou a se instalar. O diretor ligou para o agente de Dean. O agente, provavelmente acostumado com a natureza do seu cliente, deve ter suspirado. Ligaram para a casa de Dean em Beverly Hills. A governanta atendeu. "O Sr. Martin? Sim, ele está aqui. Ele está na piscina comendo um sanduíche. Ele disse que o trabalho terminou mais cedo hoje." O diretor ficou furioso. Ele pegou o telefone e exigiu falar com Dean. Quando Dean finalmente atendeu, a conversa foi breve. O diretor exigiu que ele voltasse imediatamente. Ameaçou processá-lo por quebra de contrato. Ameaçou destruir sua carreira. Do outro lado da linha, ouviu-se o som de um copo de gelo tilintando e uma tragada de cigarro. "Olha", disse Dean com a paciência de quem explica algo a uma criança. "Você gritou. Eu não gosto de barulho. Faz mal para a digestão. Eu fui almoçar. E quando eu vou almoçar em casa, eu costumo ficar por lá. Talvez a gente tente de novo amanhã, se você estiver mais calmo." E desligou. Dean Martin não voltou naquele dia. Ele efetivamente parou uma produção milionária de Hollywood porque alguém foi rude com ele. O custo para o estúdio foi imenso. Equipe parada, equipamentos alugados, diárias perdidas. Os executivos do estúdio ficaram lívidos, mas não com Dean. Eles ficaram furiosos com o diretor. Eles sabiam que Dean Martin era a estrela. O filme era vendido no nome dele. O diretor era substituível. O King of Cool, não. No dia seguinte, Dean chegou ao set no horário, barbeado, cheiroso e sorridente. Ele não mencionou o incidente.
Ele agiu como se nada tivesse acontecido, mas a atmosfera no set tinha mudado drasticamente. O diretor, que no dia anterior era um tirano gritão, agora falava baixo. Ele tratava Dean com uma cortesia excessiva, quase medrosa. O equilíbrio de poder havia mudado permanentemente. Dean não precisou fazer um escândalo, não precisou chamar seus advogados, não precisou fazer ameaças. Sua ausência falou mais alto do que qualquer grito. Ao sair para almoçar e não voltar, Dean Martin ensinou a Hollywood uma lição que poucos atores tiveram a coragem de ensinar. O contrato de trabalho compra o tempo do ator e sua habilidade, mas não compra sua dignidade. Ele estabeleceu um limite claro. Você pode dirigir a cena, pode pedir ajustes, pode criticar a atuação, mas no momento em que você perde o respeito, o acordo é quebrado. Essa história circulou como fogo. Aumentou a mística de Dean. Tornou-o um herói para as equipes de filmagem e para outros atores que sonhavam em ter a coragem de fazer o mesmo. Mostrou que por trás da fachada de bêbado simpático existia um homem de princípios inabaláveis. Dean Martin sabia o seu valor. Ele sabia que a vida era curta demais para passar tardes ouvindo homens pequenos gritarem para se sentirem grandes. Há uma beleza profunda na simplicidade da reação de Dean. Em um mundo onde todos estão desesperados por fama, dispostos a suportar qualquer coisa para permanecer sob os holofotes, o homem que está disposto a ir embora é o homem mais poderoso da sala. Dean tinha o foda-se financeiro e emocional. Ele não precisava do filme para pagar o aluguel e não precisava do aplauso do diretor para se sentir validado. O diretor nunca mais gritou com ele. O filme foi terminado. E Dean Martin continuou sua vida, jogando golfe, bebendo seu J&B e tratando a indústria do entretenimento como um hobby lucrativo e não como uma religião. Aquele almoço prolongado tornou-se lendário não pelo que foi comido, mas pelo que foi digerido. A certeza de que, não importa quanto dinheiro esteja em jogo, a honra pessoal não está no cardápio. Dean Martin saiu para almoçar e, de certa forma, nunca mais voltou para o jogo de Hollywood da mesma maneira. Ele voltou em seus próprios termos, intocável, inabalável e eternamente cool.